E aí, galera do Porco Mania, bora começar esse react com tudo, porque o Verdão tá voando alto, meus porcos. Imagina só, Palmeiras líder absoluto, abrindo vantagem para os rivais que estão comendo poeira lá atrás e ainda trazendo um craque que jogava no rival? Vocês viram o que os caras da ESPN Brasil falaram sobre a nossa campanha histórica no Brasileirão? Olha isso, mano! Eles estavam analisando nossa liderança, os jogos decisivos que vêm por aí e até especulando sobre um possível reforço que tá dando o que falar. Tipo, será que o porco vai buscar mais um craque pra humilhar a concorrência? Mas sem spoilers, né? Eu sou daqueles torcedores que ama zoar, mas com classe. Flamengo, cuidado que o cheirinho de título tá virando cheirinho de vice de novo. Bora reagir juntos, rir muito e exaltar o maior do mundo. Se você é palmeirense de verdade, curte aí e comenta. Avante, porco! Vamos nessa! Agora sim, Vinícius Nicoletti, hoje do lado de dentro, hein, da academia de futebol. O Vinícius conta pra gente que tem algumas entrevistas por aí, não é, Vinícius, hoje? E até uma informação que chegou agora pra gente aqui também, o Uruguai tá jogando e tá vencendo a seleção do Uzbequistão com um gol do Facundo Torres, viu, Vinícius? Tá 2-1 aí pra seleção uruguaia. Essa é uma notícia muito importante, viu, Bruno? Que o Palmeiras está de olho. Estamos aqui dentro da academia de futebol. Hoje é o Media Day. Alguns jogadores do Palmeiras vão falar com a imprensa sobre o próximo jogo da Libertadores, quinta-feira que vem, contra a LDU. Primeiro jogo em Quito, transmissão dos canais ESPN e também do Disney Plus. Então a gente está conversando com os jogadores, falou agora com o Maurício, mas o Palmeiras, antes desse jogo, claro, de olho no próximo contra o Bragantino, nesta quarta-feira, depois da vitória contra o Juventude, que colocou o time aí 3 pontos à frente do Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras vai monitorando esses jogadores. O Uruguai está jogando agora, nesse momento. O Paraguai vai jogar terça-feira de manhã na Ásia também, contra a Coreia do Sul. Gustavo Gomes está lá, e o Flaco Lopes e o Aníbal Moreno vão jogar na terça-feira à noite. Muito difícil mesmo, depois desse tempo dos jogadores que estão disputando a partida pelo Uruguai, vai dar tempo de chegar aqui para o jogo do Bragantino, mas é muito difícil o Palmeiras contar com eles, porque a recuperação, tem a viagem, tem o desgaste e os jogadores estão atuando. Então é muito difícil o Palmeiras contar com esses 5 jogadores que estão disputando a data FIFA. O único reforço em relação ao último jogo do Juventude para o próximo contra o Bragantino, a certeza é que volta o Vitor Roque, que estava suspenso. O Palmeiras tenta aí chegar à sua 9ª vitória consecutiva jogando em casa para se manter na liderança, e é bom lembrar que o time faz a melhor campanha da história do clube nos pontos corridos, 58 pontos em 26 jogos, 74% do Palmeiras, de aproveitamento do Palmeiras nesse Brasileirão. Então o Palmeiras vai tentar manter esse bom momento no Brasileirão, e semana que vem tem Libertadores e a gente vai ouvir tudo aqui direto da academia de futebol. Tá certo, Bruno? Certo, obrigado, Vinícius. O Facundo jogou 87 minutos, o Emi Martínez também foi titular lá na seleção uruguaia, então essa talvez não seja uma boa notícia aí para os palmeirenses. Se o Gerson volta pro Flamengo, se o Gerson vai pro Palmeiras, como é que tá essa história? Você, Bruno, falou agora do Benedetti, falou do Barcelona, do Arsenal. Uma outra informação que também eu não sei se já caiu para fora ou não, mas o Nottingham Forest, também da Inglaterra, foi outro clube que procurou e o Palmeiras fechou as portas. Não só o Palmeiras, por enquanto, não se vê interessado em negociá-lo, como também os representantes do jogador acham que esse não é o momento. Então é bem possível ainda que ele fique mais um período, mais um tempinho no Palmeiras. E por falar em Palmeiras, você já cantou a bola, a informação, agora a discussão envolve o nome do Gerson, ele que voltou a ser nome nas manchetes no Brasil nos últimos dias, porque enfim a questão joga ou não joga no Zenit, volta ou não para o Brasil, o Palmeiras tem ou não tem interesse. Eu vou começar com o lado do Zenit e tenho certeza que meu querido André Hernan complementa, porque tem mais informações em relação especificamente ao Palmeiras. Sobre o Gerson no Zenit, a informação é que ele já se recuperou de um problema muscular. Tem mais ou menos aí 2 meses que ele não entra em campo, 1 mês e meio. Já são 11 jogos praticamente sem entrar em campo. Perto disso, 10, 11 jogos sem entrar em campo pelo Zenit. Já se recuperou. A tendência é, se ele não jogar, se ele não voltar a ser convocado para o jogo do dia 19, domingo, contra o Sochi, pela Liga Russa, é sinal claro
que é por opção tática, opção técnica. Deixa de ser um problema físico, porque a informação que eu tenho é que ele já se recuperou. Demorou um pouco mais, cogitou contratar um fisioterapeuta para tratar em casa e não num clube, mas enfim, passou por cima disso recuperado. Não está satisfeito no Zenit, não só por conta da lesão, mas porque o ambiente, o contexto, o futebol russo, enfim, o próprio Zenit não bate com o Gerson e vice-versa. O próprio Zenit se mostra um pouco insatisfeito com o dia a dia do Gerson e a gente pode evidentemente explorar isso um pouco mais. A relação não é boa, mas por enquanto o Zenit deixa claro, para abrir mão do Gerson, apesar de não achá-lo espetacular para esse momento, quer pelo menos recuperar o que foi investido nele, cerca de 25 milhões de euros, quando contratou ele do Flamengo. Então é isso, o Zenit não está muito satisfeito com o Gerson não está muito satisfeito com o Zenit, está liberado, pronto para jogar, mas se não entrar em campo dia 19, a mensagem é clara, o Zenit quer correr com ele. Olha aí, essa informação então lá da Rússia. O Zenit, se o Gerson não entrar em campo então no dia 19, pode ser um indício que o Zenit quer negociá-lo. Lá no Palmeiras, eu já ouvi, André Hernan, que o Palmeiras sabe que negociar com o russo não é assim. Chegou lá, tal, e é fácil contratar jogador. Mesmo porque tem um trauma ali, né? Claudinho. É verdade. É verdade. Porque o Palmeiras teve a experiência com o Claudinho e até com o Arthur, de negociar com os clubes lá. Então o Palmeiras sabe que esse tipo de especulação, o Zenit não quer, vai liberar de graça, o Palmeiras sabe que não é assim. Vamos lá. O lado palmeirense dessa notícia envolvendo o Gerson. O Gerson é muito bem avaliado dentro do Palmeiras. Muito bem avaliado. Eu conversei com algumas pessoas assim que me trouxeram muito uma visão do departamento de futebol, que é liderado pelo Anderson Barros. Né? Ele é bem avaliado, mas tem aí alguns caminhos ali que teriam que ser percorridos. Primeiro, logo de cara, não tem negociação com o Gerson. Não existe uma negociação hoje Palmeiras-Gerson para o ano que vem ou para outra janela. O que tem é um jogador bem avaliado, um craque, excelente jogador, só que é um jogador que 25 milhões de euros e tem 29 anos. Então, assim, o Palmeiras pagou no Vitor Roque 25 milhões de euros por um atacante de 19 anos. Sim. E o Gerson é um jogador, claro, que ajudaria demais, é muito bem avaliado, mas tem que ver se o custo com a questão da idade e a cultura de contratações do Palmeiras nos últimos anos. Porque isso é interessante, porque o Palmeiras ele pagou 20 no Vitor Roque, que é mais jovem, e existiu uma necessidade no elenco. O Palmeiras não vê essa necessidade nesse momento em ter um meio-campista, por mais que avalie positivamente o jogador. E pagou 10 no Andréas, por exemplo. Menos da metade desse valor. A primeira oferta lá atrás, janeiro, aliás, eu, Bruno Andrade, Felipe Silva, nessa apuração, em janeiro a gente trazia o número. O número mágico era 18 milhões de euros. Com qual jogador? Do Andréas Pereira para o Fulham. E aí... bônus aqui, bônus ali, beleza, top, bate 20. Não teve a negociação, ele não quis sair do Fulham. O Palmeiras pagou a metade desse valor. Então, assim, 25 milhões para um jogador que você já tem ali o Andréas, você já tem ali o Lucas Evangelista, que vai voltar no ano que vem, está se recuperando e vai voltar no ano que vem. Então, assim, vale a pena, o Gerson ano que vem faz 30 anos, vale a pena você pagar 25 milhões de euros num jogador que tem 30 anos? É uma pergunta que me foi feita quando eu estava apurando a questão do interesse do Palmeiras no Gerson. Sim. E aí eu fiquei com aquela coisa, realmente não é um pouco da cultura do Palmeiras das últimas contratações. O Andrés tem quantos anos? 26 ou 27? Eu acho que ele já tem... 26, por aí, 26 para 27. Um pouco mais até. Acho que já está batendo em 29, Está batendo em 29. Mas você sabe que eu perguntei para um pessoal lá do Posso Palmeiras? trazer uma informação que chega agora do Gerson? Pode. Opa. E só para completar o que o Hernan está falando, dessa questão do perfil, eu até imaginei assim, a Leila, pessoalmente, ela não quebraria esse tipo de perfil do Palmeiras só para, assim, ganhar uma disputa com o Flamengo, sabe? Assim, na vaidade. E aí o que me responderam assim, a Leila não trabalha para ganhar por picuinha. Sim. Ela é mais fria e profissional.
Ela não é dirigente à moda antiga que, às vezes, por picuinha, faria uma loucura só para provocar um rival. Então, não é do perfil dela. E, assim, a saída do Gerson do Flamengo da maneira que foi, a venda, pela multa, a multa era baixa, diminuiu, o pai do Gerson ali no Zenit, com os intermediários e tal, é muito difícil imaginar um cenário do Flamengo entrando numa disputa para recontratar o Gerson. É muito difícil imaginar... pela maneira que ele saiu, não vou dizer que ele saiu pela porta dos fundos, mas ele saiu, cara... Claro. Precisava ter saído. Você que quis sair daqui. Exato. Né? Então, agora... assim, difícil imaginar uma retomada de Flamengo e Gerson. Vamos lá, Bruno Andrade, o que pintou aí envolvendo então o Gerson, hein, o futuro do jogador? Conforme vocês falaram, que o Palmeiras vê com bons olhos o Gerson, apesar de muito caro, não tem negociação em andamento. O que me contaram agora, e estava aqui com um olho no celular e outro no computador, enfim, com o WhatsApp aberto aqui no web WhatsApp, a informação que me chegou foi o seguinte, que o Zenit, tendo conhecimento de que o nome do Gerson é bem visto dentro da academia de futebol, apesar de não existir negociação, o Zenit repassou para alguns intermediários, e aqui eu só trago um contexto muito rápido. O Zenit mudou de diretoria recentemente, tem mais ou menos 6 meses que trocou diretor desportivo, e esses 2 novos contratados da diretoria são apaixonados pelo futebol brasileiro, sobretudo pelos jovens sul-americanos, pelos jovens jogadores brasileiros. Então, aquilo que o Zenit passou para alguns intermediários que tem mexido bem nos bastidores do Zenit aqui. Se o Palmeiras quiser avançar com uma proposta ou com uma negociação, o Zenit gostaria, depois era perceber se o Palmeiras alinharia nessa estratégia. O Zenit gostaria de envolver o Riquelme Felipe, o jovem atacante do Palmeiras, que o Zenit já está de olho, chegou ali a abrir negociações em volta de 12, 15 milhões de euros. Então, se o Palmeiras quiser, aí é importante frisar aqui, se depender do Zenit é espetacular, mas falta o Palmeiras querer incluir o Riquelme Felipe na negociação. O jogador está avaliado em mais ou menos 15 milhões de euros, e depois o Palmeiras teria uma facilidade maior de reduzir o valor da negociação e abrir conversas com o Gerson. Então a informação é essa, se depender do Palmeiras, se ele quiser, dá para envolver o Riquelme Felipe e o negócio, entre aspas, ficar um pouco mais fácil, um pouco mais barato. Então a gente acertou todas as pontas aqui. O Zenit quer e tem interesse no Riquelme Felipe, jovem da base do Palmeiras. O Palmeiras, neste momento, não quer, André Hernan. Neste momento. Apesar de entender que é um bom jogador, tá? Mas nesse momento acho que não é o perfil e que não tem a necessidade no elenco. O Palmeiras não vai sair se desfazendo dos seus jovens, simplesmente pelo fato de, vamos trazer o Gerson aí para fazer um barulho no mercado. Tanto que, e aí estamos falando do Riquelme Felipe, que é um jogador que ainda não despontou no Palmeiras. Isso. Agora quem entrou no final de semana foi o Belé. Que é outro jogador também que o Palmeiras bota muita expectativa. Isso. Para você ter uma ideia do termômetro de como o Palmeiras fecha a porta para os jovens, o Luigi recebeu uma proposta de 10 milhões de euros do Neon, dos Emirados Árabes, e o Palmeiras não quis fazer negócio. 10 milhões de euros. Arábia Saudita. Da Arábia Saudita. Arábia Saudita. Pelo Luigi, o Palmeiras não quis. Boa. É o seguinte, tem um pessoal perguntando aqui, olha, da renovação do Abel. Acho que a gente pode falar sobre isso amanhã, tá, André Hernan? Podemos. Porque a gente já passou aqui, 1.500 pessoas assistindo pro primeiro dia. Tá bom, hein, Hernan? Não, pro primeiro dia tá ótimo. Mas vamos aumentar, né? A gente quer mais. Amanhã mais. Todo mundo volta, hein? O que é legal de falar também sobre planejamento de contratações do Palmeiras para 2026, o Palmeiras está totalmente focado em chegar à final da Libertadores, vai jogar contra a LDU. O brasileiro vai ter jogo contra o Flamengo, que é decisão, vai ter jogo contra o Cruzeiro, que também é decisão, são os rivais diretos. Tem o Red Bull Bragantino já na próxima quarta-feira também, que é jogo decisivo. Então, assim, o Palmeiras olha para 2026 na questão de contratações, reposição. Essa é a palavra que eu ouvi. Reposição. Se alguém sair... Palmeiras campeão da Libertadores, campeão brasileiro, ou de um e outro, ou dos dois, o elenco vai se valorizar. Tá. Como, por exemplo, se valorizou o Richard Rios, que teve Zenit, teve Roma, e aí quem acabou levando foi o Benfica por 30. Por exemplo, se saiu o Flaco por 35 milhões de euros. Aí vai atrás de um outro atacante. De um centroavante. O Facundo Torres, vira e mexe também está ali na mira.
O Palmeiras renovou o contrato do Giai e o Giai é alvo de clubes italianos. Então, assim, o Palmeiras vai ao mercado em janeiro, na janela, para repor possíveis saídas. Mas não vai chegar e falar assim, olha, preciso de um zagueiro, preciso de não sei o quê. O zagueiro que o Palmeiras quer contratar já está jogando. E muito bem avaliado, que é o Fux. É o Fux, boa. Já está ali no elenco. E o Palmeiras vai ter um senhor reforço para 2026, que chama-se Paulinho. Tem isso ainda. Internamente no Palmeiras, a volta do Paulinho em 2026 é tratado como reforço. Olha o reforço que o Palmeiras vai ter. Então, assim, nós estamos falando do Flaco, Vitor Roque, Facundo e tal, mas tem o Paulinho. Sim. Tem que encaixar o Paulinho. Foi decisivo aí na Copa do Mundo de Clubes. Vambora, André Hernan. Quero agradecer aqui a presença de todo mundo. Sim, ó, já passou. Para quem está alegre, só sorri, o Palmeiras, que agora isoladamente é o líder do Campeonato Brasileiro, chegou aos 58 pontos, igualou o número de jogos do Flamengo e olha só, 18 vitórias para a equipe do Abel Ferreira, um saldo de gols que não é superior do Flamengo, mas tem esses critérios de desempate e agora tem 3 pontos a mais na tabela, Edu. Então, esse Palmeiras está confirmando que é a melhor fase mesmo do time na temporada. Com certeza, Renato. E a gente viu, né, nesse jogo de sábado, a questão da postura dos atletas. Aí você vê a seriedade, como o Abel fala, ele não treina só os 11 titulares, e sim o elenco. Então você vê que todos os atletas que entraram em campo sabiam o que tinham que fazer. E pela seriedade, eu fiquei muito feliz pelo Bruno Rodrigues, porque, como eu falei no início, um cara que passou por muita dificuldade, quase 2 anos sem jogar. Só quem teve lesão, né, assim, sabe o quão difícil é o dia a dia, sabe aquela coisa da dor. Mas eu acho que a superação, a dedicação e a resiliência que ele teve, né, ele foi presenteado não só pelo gol, mas também o que ele vem produzindo para o time também, Renato. Então, fico muito feliz e é uma opção que o Abel ganha também no ataque. Principalmente num momento como esse que o time estava totalmente desfalcado. Mas isso mostra também o poder do que o Abel tem em mãos. Ele muda o esquema, coloca 3 zagueiros, né, os atletas entram, faz o que ele pede. E isso mostra mais uma vez a força do elenco. O Palmeiras consegue uma vitória importantíssima para a sequência do campeonato, até porque agora iguala em números de jogos com o Flamengo e aí acaba superando ainda mais com 3 pontos a mais. Então isso faz com que no jogo de quarta-feira tenha uma importância muito grande, porque aí depois no domingo é o grande clássico, é aquela coisa do primeiro contra o segundo. Então eu vejo assim, o Bruno Fux fazendo gol, o primeiro gol também com a camisa do Palmeiras, né? Mas agora que o Andréas jogou também, Renato, distribuindo bola, vindo buscar a bola, armando também. Então acho que o Palmeiras, como você bem disse, está vivendo um grande momento e ainda mais um momento importante da temporada. Para mim, quem jogou muita bola também foi o Rafael Veiga. Aliás, Cicinho, Veiga, Maurício, Felipe Anderson e Andréas Pereira pela primeira vez jogaram juntos como titulares. E deram conta do recado, né? A gente fala da questão do adversário, Juventude, mas assim, uma equipe que veio também para tentar parar esse Palmeiras. E é importante porque esses jogadores desempenhando o trabalho, né? O Veiga voltando a jogar bem, acaba colocando uma pressão nos titulares, né? Então, assim, e o Palmeiras fica cada dia mais forte. É um sério candidato ao título. E quando tá, como o Abel falou, quando tá tudo encaixado, quando as coisas estão dando bem, a onda vai, assim, o time vai naturalmente, né? Então acompanha aí essa questão do bom momento do Palmeiras. Então quem entra, por mais... Cara, que resenha top esse vídeo da ESPN Brasil. Eles capricharam na análise, exaltando nossa campanha histórica e esses jogos decisivos que vão fazer os rivais tremerem. Tipo, Palmeiras com 70% de chance de título, isso é pra calar a boca de quem duvidava, né? E sobre o Gerson? O Zenit quer trocar pelo nosso Riquelme? Nem rola, brother. A Leila não é boba. Vai investir em joia jovem e deixar o Fla babando de inveja. Verdão tá forte, elenco unido e 2026 com Paulinho voltando é tri pra cima deles. Créditos totais pros caras da ESPN Brasil pelo conteúdo original. Valeu pela pauta. Se curtiu, dá like, se inscreve no Porco Mania e comenta aí. O que você acha dessa zoeira com o Mengão? Bora, porcos! Até o próximo react. Palmeiras é o maior. Avante!